Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Olá, olá. Descansaram um pouquinho, né? Passou o susto, tá? Tudo certo? O tema da mensagem é: não fuja de Deus. Em Gênesis 3, 8 a 13. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui é uma passagem da minha conversão que eu sempre conto no meu testemunho, que é a famosa história: come o fruto, não come o fruto. E talvez seja uma das histórias mais conhecidas, né? Até independente da religião, independente da igreja, essa é uma história quase que universal. Todos conhecem. O meu filho de 6 anos fala sempre dessa história. E a gente aprende aqui a grande questão. Adão e Eva tinham uma ordem, do qual: não comam do fruto desta árvore. O resto tudo é de vocês. E como o texto diz, a serpente engana Eva, a convence, e ela automaticamente passa ao seu marido, que também enganado come do fruto. Eles acabam de pecar. E o texto um pouco antes diz que eles percebem após isso que estão nus. E todos os dias Deus os encontrava no jardim para conversar, chamamos assim. E naquele dia, por estarem nus, ou por terem pecado, por vergonha, por medo, eles se escondem entre as árvores do Senhor no momento que sempre acontecia o encontro com o Senhor. E aqui me ensina, e eu venho relembrando situações da minha vida do qual eu cometi erros, cometi escolhas em desacordo a princípios, desacordo às orientações e coisas que Deus queria para a minha vida. E eu, assim como Adão e Eva, eu me escondi do Senhor. Mas também, assim como no caso de Adão e Eva, Deus sempre me encontrou. E o que é mais incrível, eu não posso fugir de uma analogia bíblica com Davi, que cometeu os pecados que cometeu. Ele, quando acontece, ele é confrontado e ele, em vez de fugir de Deus, ele busca Deus. Ele corre para Deus em vez de correr de Deus. E é isso que eu queria trazer para nós hoje. Quantas vezes você já fugiu de Deus? Quantas vezes você em casa já fugiu de Deus? Eu acho que é impossível, eu vou cravar como impossível, alguém dizer: não, eu nunca fugi de Deus. Eu sempre enfrentei as situações, eu sempre fui ao encontro do Senhor, mesmo em meio a decisões erradas, a escolhas erradas, ao pecado. É impossível alguém que nunca fugiu de Deus. E assim como
aconteceu na minha vida, a gente acaba tendo consequências por fugir. E óbvio que todo erro, todo pecado traz consequências, mas suportar e viver as consequências junto ao Senhor é muito melhor. Então, o que eu trago para vocês hoje é: não fujam de Deus. Nós somos imperfeitos, nós tomamos decisões erradas, a gente peca sim, a gente não é perfeito. Devemos todos os dias buscarmos sermos como Jesus. Mas a nossa parte humana vai sim, às vezes, fazer com que você tome decisões precipitadas, escolhas erradas. Só que quando isso acontecer, seja humilde. Humilde a ponto de, em vez de fugir de Deus, fuja para Deus. Se derrame ao pé dele. Reconheça os seus erros e as suas escolhas. Com toda a sinceridade no coração, diga: Pai, eu errei. Eu pequei contra ti. Pequei sobre os seus mandamentos, sobre a sua doutrina. Mas eu estou aqui disposto a viver as consequências. Me transforme, me mude, que eu diminua as minhas falhas e cresça na tua presença. Eu acredito que Deus é capaz de nos forjar. Ele é capaz de nos dar entendimentos e discernimentos que os olhos humanos não entendem. A gente vinha conversando antes de gravar as mensagens, tudo aconteceu para que eu desistisse. Aos olhos humanos, a decisão correta era: marque para outro dia. Durante as últimas 7 ou 8 dias, diariamente alguém me dava a ideia de desistir. E aos olhos humanos, essa decisão seria a mais correta. Só que eu não estava fazendo algo para mim. Eu estava fazendo algo para Ele. A gente precisa ter discernimentos nas decisões que a gente toma. Eu sei que a vida às vezes nos apresenta situações difíceis. Algumas escolhas erradas são baseadas nas circunstâncias que a gente está vivendo. Só que nós não somos as circunstâncias que a gente vive. A gente é filho amado de Deus Pai. E se nós errarmos, se nós pecarmos, se nós tomarmos decisões errôneas, busque ao Senhor. Assim como Davi, quando confrontado, imediatamente o texto diz, ele se arrepende, ele se põe à disposição do Senhor para viver todas as consequências. Ele pede só uma coisa: não tire de mim aquilo que tu me deste, não tire o Espírito Santo, ele dizia. Então, que quando a gente erre, que quando a gente tome decisões errôneas, que a gente se derrame aos pés do Senhor, com reconhecimento, com arrependimento. Não existe arrependimento sem reconhecimento. Não adianta você dizer para Deus: eu me arrependo. Deus conhece o seu coração. E eu tenho certeza que Deus irá te perdoar. As consequências nós temos. Aí você pensa: tá, mas e se eu conseguir esconder? Davi, por um tempo, tentou. Ele botou debaixo do tapete aquele homicídio que praticamente ele fez com suas mãos, mas a sua ordem fez. Aquele adultério, ele achava que o plano tinha sido perfeito. Só que não existe nada que a gente consiga esconder dos olhos do Senhor. Por menor que seja, por mais escondidinho que seja, não tem como. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele tem uma visão sobrenatural. Por isso, o que eu tenho para falar: não fuja de Deus. Não condicione o que você acha para fugir. Não, mas se ninguém souber, se ele não viu, não vou ter consequência. Não tem como. Fuja para Deus.
para os pés do Senhor, se ajoelhe, se humilhe, reconheça, se arrependa, mas não fuja de Deus. Ele é misericordioso. Ele derramará sobre a sua vida misericórdia. Viva as consequências, mas viva as consequências junto ao Senhor, não tentando se esconder dele. Por isso, o que eu digo para você nessa noite é: não fuja de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida um entendimento dos céus, uma sabedoria sobrenatural, que você, a sua casa e os seus planos tenham graça de Deus, que a misericórdia dele esteja sobre a sua vida. Se você cometeu um erro, se você teve escolhas erradas, hoje, busque ao Senhor, se derrame aos seus pés, que a misericórdia dele irá sobre a sua vida e tudo se fará novo. É isso que eu creio, é isso que eu declaro. Não desista. Deus é contigo.